Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Obrigado porque o Senhor não vai mudar de opinião sobre nós. O Senhor não vai mudar de ideia sobre nós. Obrigado porque o Senhor não vai tentar fazer de outra forma, com outra pessoa. Não, Pai, o Senhor continua acreditando em cada um de nós. O Senhor continua acreditando em tudo aquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Eu não mudei de ideia. Eu não mudei de ideia. Permaneço mesmo para sempre. Hoje e para sempre eu sou o mesmo. Sou eu que estou adiante de ti, abrindo caminhos. Braço cantar sobre rebraço, eu que estou diante de ti. Eu não mudei, filho. Eu não mudei, filha. Eu não mudei, filho. Ei, o mesmo desde o início. Desde o início, durante até o fim, eu serei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nosso amigo, nosso consolador. Nosso consolador. Sabe, irmãos, não existe ninguém que conhece melhor o seu coração do que o seu Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Ele conhece o mais profundo do seu ser. E Ele diz que não mudou. Ele permanece o mesmo para sempre. Sabe quando as situações se levantam e tentam nos tirar do caminho que o Senhor nos colocou, nos direcionou? Sabe que em meio a todas essas situações, Deus está dizendo lá do céu, eu sou. Eu não mudei. E com o Senhor do nosso lado não há o que temer. A nossa confiança está em Deus. Como nós cantamos aqui, um Deus que não perde batalhas. O nosso pastor disse que a última a ser vencida era a morte foi vencida por Jesus. O que nós temeremos? O que ficará diante de nós? O Senhor permanece o mesmo para sempre. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, vocês podem sentar. Obrigada, gente. Glória a Deus. Aleluia, que alegria estar aqui com você mais uma quinta-feira. Você é um povo perseverante, amém? Você é o povo perseverante do Senhor. E eu tenho certeza que aquilo que você veio receber do Senhor não será tirado da sua vida. Porque a palavra, de fato, cumpre aquilo que ela foi designada a fazer. Amém? Então, esse mês nós estamos aprendendo sobre a aliança de sangue. Nós já tivemos aí 2 quintas-feiras e eu tenho certeza que a palavra trouxe mudança para o seu coração, trouxe direção para o seu coração. E essa noite não vai ser diferente. Amém? Na primeira noite nós aprendemos sobre a consciência de aliança e de como nós devemos estar conscientes da aliança que Deus fez conosco. Amém? Na segunda noite nós aprendemos sobre honrar o convite. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus te convidou para fazer parte dessa aliança com Ele. Amém? Foi o próprio Deus que te chamou. Então, como nós vamos nos comportar diante desse convite? E hoje nós vamos falar sobre o poder da aliança. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá em Efésios, capítulo 2.
Nós estamos lendo esse texto todas as quintas-feiras. E eu quero ler com você de novo. Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, todo mundo achou? Capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13 diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, em outro tempo, nós estávamos estranhos e distantes do Senhor, nós não tínhamos aliança com Ele. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, e eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado, por causa do sangue de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Aleluia. Então, o que nos aproxima de Deus novamente, irmãos, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, as nossas muitas habilidades, embora a gente tenha muitas, o que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Mas nós vamos falar hoje sobre o poder dessa aliança. Quão poderoso é estar em uma aliança com Deus. Alguns homens no Antigo Testamento, irmãos, não tinham noção dessa aliança, de como era poderoso estar com comunhão com Deus. Alguns homens, infelizmente, eles falharam na sua parte de aliança com o Senhor. Mas nós vamos ver outros homens que acertaram, e como esses homens nós vamos acertar. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz em Efésios, onde nós lemos que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças. Isso nos mostra que foi mais de uma aliança. Não é simplesmente uma única aliança, porque a Bíblia diz estranhos às alianças da promessa. Nós vemos ao longo da Bíblia que Deus, ele de fato fez alianças com muitos homens. Nós falamos sobre isso, ele fez a aliança com o homem no Jardim do Éden, depois ele faz uma aliança com Adão, Noé, Abraão e assim sucessivamente. O Senhor vem fazendo várias alianças ao longo do Antigo Testamento, até a chegada do Novo Testamento. Mas eu quero falar com você sobre essa palavra estranhos. Essa palavra estranhos, o nosso Novo Testamento, ele é traduzido do grego. Então, no grego, essa é a palavra xenos, que significa sem conhecimento de, sem uma parte, ou desconhecido. E a Dicionário Strong, ela traz uma analogia achei muito legal, porque essa palavra estranho é a mesma palavra como se fosse para alienígena. E se eu perguntar para você, como que é um alienígena, o que eles fazem, como eles vivem? Você vai me dizer que você não sabe, porque é algo estranho. A gente não tem intimidade com seres alienígenas, a gente nem sabe se existe. Então, alienígena é algo desconhecido, que pertence a outro mundo. Então, em outro tempo, nós éramos essas pessoas que pertenciam a outro mundo, que não faziam parte do pacto que Deus tinha feito com o homem, porque nós não éramos judeus. Nós não tínhamos no nosso sangue a descendência de um judeu. Mas por causa do sangue de Cristo, agora nós não precisamos mais ser judeus. Amém? Basta ser igreja, nascer de novo e fazer parte do corpo de Cristo. Então, essa palavra estranhos é sem conhecimento, fazendo parte de outro mundo. Então, Paulo estava dizendo, olha, em outro tempo, vocês estavam estranhos à aliança que Deus tinha com o homem. Mas agora, por causa do sangue de Jesus Cristo, vocês estão aproximados do Senhor.
E quanto conhecimento nós precisamos ter a respeito dessa aliança? Porque se Paulo estava dizendo que o povo estava estranho à aliança, significa dizer que eles não sabiam a respeito da aliança que Deus tinha feito com o homem. E eu quero te perguntar, você como um cristão genuíno, como alguém que já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, o quanto você sabe da aliança que Deus fez com você? Porque agora você faz parte desse grupo de pessoas que está em aliança com Deus. E como eu disse, nós não queremos ser daqueles que vão errar no longo do caminho. Nós queremos ser daqueles que vão acertar e cumprir a nossa parte da aliança. Amém? Então, como está o seu conhecimento a respeito dessa aliança? Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus perece, porque falta conhecimento. Não sei se você já leu toda a história do livro de Oséias, mas sabe que o povo daquela época, os israelitas, o povo de Deus, que foi escolhido por Deus, estava sofrendo justamente porque eles não estavam mais conectados à aliança que Deus tinha feito com eles. Eles estavam errando na parte que cabia a eles da aliança. Eles estavam, como Paulo disse, estranhos à aliança com Deus, e por isso Oséias disse, olha, o povo está perecendo, porque falta conhecimento. Eles não estão entendendo a aliança que Deus fez com eles. Porque agora eles estavam adorando outros deuses, se entregando a mulheres alheias. Eles não estavam cumprindo aquilo que Deus tinha proposto para eles. Amém? Então, era justamente a falta de conhecimento do povo, a falta de conhecimento de aliança, que fez o povo perecer. O livro de Oséias, ele foi escrito para denunciar a idolatria daquele povo, para denunciar a injustiça social, a infidelidade daquele povo. Então, por isso, Oséias disse, esse povo está sofrendo, porque falta conhecimento. E o conhecimento era na palavra, aquilo que Deus dizia sobre eles. Mateus 22, versículo 29, diz que o Senhor disse que a gente erra. O próprio Jesus falando, ele disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Deus, o próprio Jesus falando, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem a Escritura. E o que é a palavra de Deus, senão a sua aliança comigo e com você? A palavra de Deus é o pacto de Deus comigo e com você. Tiago, capítulo 1, eu quero que você abra lá, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Glória a Deus, todo mundo achou? A palavra do Senhor diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece. Então, nós precisamos praticar aquilo que nós estamos recebendo como conhecimento, para nós não nos esquecermos de quem nós somos em Deus, da aliança que Ele fez comigo e com você. Irmãos, quando você não pratica a sua parte da aliança, você esquece da sua aliança com Deus. E sabe, Deus não quer isso, Ele quer que você esteja constantemente lembrando das suas palavras, das suas promessas, e seja um ouvinte praticante. Alguém que coloca em prática aquilo que Deus está lhe pedindo. Então, a nação de Israel ficou distante da aliança que tinha com Deus, porque por isso eles estavam perecendo. Eles estavam distantes da aliança e por isso eles pereceram. Agora eu quero que você abra, por gentileza, lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Como eu te falei, nós vamos ver homens que acertaram na sua parte com a aliança.
E sabe, é interessante, nós vamos ver a forma que Deus se apresentou todas as vezes que Ele foi falar com o homem. Isso diz muito para mim e para você sobre o caráter de Deus na parte que cabe a Ele dessa aliança. Amém? Nós vamos entrar nisso. Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Vou ler aqui com vocês. Gênesis 17, 1. Vai dar? Deu. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então, Deus, Ele já havia se apresentado para Abraão. Se você ler a sua Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis, Deus já havia se apresentado a Abraão. Mas aqui Deus está falando, olha, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Agora, é interessante a forma que Deus se apresenta para Abraão. Ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. Se vocês puderem deixar o versículo 1 para mim, Gênesis 17, 1. Ele se apresenta para Abraão como eu sou o Deus Todo-Poderoso, que traduzido do hebraico é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus chega para se apresentar para Abraão, Ele não disse, oi Abraão, prazer, meu nome é Deus, simplesmente. Ele poderia fazer isso porque Ele é Deus. Mas Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que significava dizer para Abraão, Abraão, não tenha medo. Eu posso cumprir qualquer coisa. Eu sou o dono de todo poder. Abraão, você não precisa se preocupar com nada. Eu sou o Todo-Poderoso. Imagine, irmãos, Deus se apresentando para você e dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. É exatamente isso que Ele faz com Abraão. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É interessante que na continuação do texto, Abraão ri do que Deus promete para ele. Mas sabe que depois daquela risada, ele decidiu se posicionar. Ele falou, Deus falou comigo. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor disse para Abraão, quando Deus começou dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquilo ficou ecoando no coração de Abraão. Sabe que a voz de Deus, aquilo que Deus é, precisa ecoar dentro de nós. Precisa envolver os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não podem calar a voz de Deus, muito pelo contrário, a voz de Deus tem que sobressair sobre todas as coisas. Amém. Mesmo que tudo diga ao contrário, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você lembra da história, o corpo de Abraão tinha 99 anos, como nós lemos. Ele não era novinho. Como assim? Ele vai ter um filho? E Abraão ainda fala para Deus, Deus, que Ismael seja abençoado diante de ti. E Deus fala, peraí, não é com ele, a minha aliança é com Isaac. Então o corpo, a Bíblia fala que Sara já tinha o seu corpo adormecido, ela não tinha mais os costumes das mulheres. Ela já era uma senhora, digamos assim. Como ela teria um filho? Uma mulher de 90 anos. Então, o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso. O Deus que está em aliança com o homem comum é o Deus Todo-Poderoso. Abraão e Sara talvez não poderiam fazer aquele filho na sua própria força. Mas por causa da aliança com Deus Todo-Poderoso, eles puderam ter um filho. E sabe que a consciência de Abraão era tão grande a respeito dessa aliança, que quando Deus pediu Isaac, ele não pensou duas vezes. Ele disse, se Deus me deu, Ele pode me dar outro, Ele pode ressuscitar o meu filho. E sem pensar, ele foi mesmo, quando Deus pediu Isaac, ele ia sacrificar. E Deus encontrou em Abraão um coração fiel. Um homem que verdadeiramente poderia carregar a aliança, porque ele abriu mão de tudo.
O maior bem que Abraão tinha não era o seu nome, não eram as nações, não eram as gerações que viriam depois. O maior bem que ele tinha naquele tempo era Isaac, o filho da promessa. E ele abriu mão, ele não pensou duas vezes, porque ele teve um encontro com El Shaddai. E sabe que quando Deus encontra com ele nessa nova fase aqui, agora ele se chamava Abrão, mas agora não vai mais se chamar assim, agora ele se chama Abraão. Porque Deus mudou completamente a história daquele homem. Da mesma forma, sua mulher que era Sarai, passa a se chamar Sara. Porque agora eles estavam em uma nova aliança com Deus. O que eles tinham de velho, de passado, Deus estava dizendo, esquece isso. Vamos seguir para um novo caminho. Deus os trouxe para esse nível, para esse lugar de consciência, para eles entenderem que o El Shaddai poderia realizar qualquer coisa, inclusive mudar a história deles, a partir daquele momento. Sabe, irmãos, pensa comigo, Deus mudou a história de Abraão a partir daquele momento. Eu sei que a promessa talvez não tenha acontecido naquele momento, mas a história já tinha mudado a partir daquele momento. Você sabe que a sua história mudou a partir do momento que você se encontrou com o Senhor? Muitas coisas podem não ter acontecido ainda, mas já mudou. A partir do momento que você se encontra com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Às vezes nós estamos esperando mudanças drásticas acontecerem para falar que a nossa vida mudou. Mas ei, você pode dizer em alto bom som que a sua vida já não é mais a mesma. Porque você se encontrou com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ainda que a promessa não tenha se cumprido, ainda que não tenha acontecido, já está acontecendo. O Deus Todo-Poderoso. O que Deus não pode fazer por mim e por você nessa aliança? Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele eleva o nível de Abraão e de Sara para entrarem nessa nova consciência de aliança. E a Bíblia fala que dentro de 1 ano, eles receberam o seu filho Isaac. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, Deus, ele fala para Abraão sobre a promessa que faria com ele, e ele diz, olha, Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência na terra. E sabe que por causa dessa palavra, por causa dessa promessa, nós vemos a nação de Israel crescendo. Por causa da promessa que Deus fez com Abraão, Israel surgiu. Se não tivesse uma aliança abraâmica, não teria o povo de Israel. E se não tivesse o povo de Israel, não teria Davi. E se não tivesse Davi, você já parou para pensar que não teríamos Jesus? Deus foi criando alianças ao longo do caminho para trazer o Messias até a terra. Não desconsidere as alianças que ele fez com o povo no passado. Porque essas alianças dizem muito para mim e para você a respeito de onde Deus quer nos levar. Como eu disse, ele é o El Shaddai. E foi assim que ele se apresentou para Abraão. É assim que nós devemos ver o nosso Deus, como Deus Todo-Poderoso. E foi por causa da aliança com o El Shaddai que Isaac nasce. E depois o Senhor, ele, em Êxodo capítulo 2, falando sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça ardente. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. O povo de Deus havia sido preso e estava como escravo na terra do Egito. E Êxodo capítulo 2, versículo 23 diz assim:
Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, e os filhos de Israel aqui são o povo de Deus, a descendência de Abraão. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Agora, Deus olha para aquele povo que estava sofrendo em escravidão. E por causa do lamento daquele povo, Deus se lembra da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora pensa, o povo de Deus estava preso no Egito como escravo. O povo do Deus Todo-Poderoso. O povo do Deus El Shaddai. Então, como eu disse, Deus levanta um homem chamado Moisés para atender aquele povo, para libertar aquele povo. Moisés, ele foi salvo não porque foi por acaso, não foi isso, havia um plano, um propósito divino. Ele não foi salvo por acaso, ele se levantou naqueles dias como libertador do povo de Israel. E sabe que Deus, ele é especialista em levantar pessoas, abrir portas, nos colocar nos lugares certos, por causa da aliança que ele tem com cada um de nós. O povo estava clamando por socorro e, irmãos, quantas vezes nós estamos falando com Deus, pedindo coisas, orando a respeito de situações. Você acha que Deus fica indiferente à aliança que Ele tem com você? Se Ele se atentou para o clamor do povo e levantou Moisés, quem será que Ele não pode levantar para te ajudar? Quem é o rei poderoso o suficiente para talvez ter o coração endurecido demais para não atender um chamado do Senhor? Sabe, a resposta certa sempre vem de Deus. O povo não sabia como seriam livres do Egito. Mas um homem foi levantado por Deus. E esse homem foi conduzido mesmo pelo Senhor para libertar aquele povo. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 9, Deus levanta Moisés para socorrer o povo. E ele se apresenta para Moisés agora não como El Shaddai. Moisés diz: Senhor, quando o povo me perguntar como é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Quem é o Deus que está me enviando? O Senhor diz simplesmente para Moisés: Moisés, diga que eu sou. Ele se apresenta como El Shaddai e agora ele diz para o povo: eu sou. Isso significa dizer que Deus seria para o povo tudo aquilo que eles precisassem. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. E por causa da aliança com Abraão, aquele povo era encontrado pelo eu sou, pelo Deus que supria todas as áreas da vida deles. E se você ler a história a fundo, irmãos, você vai perceber que eles de fato não tinham falta de nada. Moisés, quando foi levantado para tirar aquele povo do Egito, o Egito passou por 10 pragas. Não foi assim? Na última praga veio a morte sobre os primogênitos. E é interessante porque a Bíblia fala que o Senhor deu uma instrução para o povo de Deus. Ele falou: olha, vocês vão passar sangue nos umbrais da porta. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Então, Deus estava falando: olha, a morte vai passar, mas vocês farão uma aliança de sangue. Porque Deus fala que eles teriam que tomar o sangue e passar o sangue nos umbrais das portas. Todos aqueles que comerem da carne daquele animal deveriam fazer isso. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque Jesus se apresenta para nós como o pão da vida. E hoje nós comemos da carne de Jesus,
Não de forma natural, mas de forma espiritual. Então, da mesma forma que aquele povo comeu aquela carne daquele animal que foi morto para livrá-los da morte, hoje eu e você comemos da carne do corpo de Cristo e somos livres da morte. O sangue do Senhor está sobre mim e sobre você. Sobre as nossas cabeças, essa é a aliança que Deus fez com aquele povo. E hoje nos alcança. Amém? Então Deus, Ele estabelece uma aliança e o homem aceita a aliança. É interessante nós pensarmos porque desde o começo, o homem não tentou estabelecer uma aliança e quando ele tentou não deu certo. Porque Adão, quando viu que estava nu, ele quis pegar folhas e se cobrir. Mas Deus tirou aquelas folhas como se dissesse, não, não é assim. Deus mata um animal e cobre Adão. Então, todas as vezes que nós tentamos dar o nosso jeito, Deus nos mostra que tem o jeito certo. Então, para fazer a aliança com o povo, Deus diz, olha, a aliança é assim. Vocês fazem isso e a minha parte é essa. E cabe ao homem aceitar ou não a aliança. Porque o Senhor nos deu livre arbítrio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas também temos que ter a consciência que somos livres para arcar com as consequências das escolhas. Sejam escolhas certas, sejam escolhas erradas. Nós vamos sempre responder de acordo com a escolha que nós fizermos. Amém? Então o Senhor livra aquele povo dessa forma. Deus escolheu aquele jeito para livrar aquele povo. E se você reparar, tudo no Antigo Testamento da sua Bíblia aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para o Senhor que viria nos salvar. Então, depois das 10 pragas, finalmente Faraó decide deixar o povo ir embora. E depois que o povo vai embora, ele tem um leve surto, digamos assim, e ele se arrepende. E ele manda os exércitos atrás do povo agora. Porque ele se arrependeu de mandar o povo embora. Ele falou, não, aquele povo precisa voltar. E quando ele manda os exércitos dele atrás do povo, o povo de Deus se vê encurralado, digamos assim. Você conhece a história. Eles estavam diante daquele mar, diante do Mar Vermelho, e eles estavam clamando a Deus. A Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor deu uma simples instrução para Moisés. Estende a mão, e o mar vai se abrir. E quando Moisés o fez, obedecendo aquele comando, o mar se abre e eles passam pelo mar. E quando todos passam, o mar se fecha e os inimigos são destruídos. Sabe que a aliança que Deus tem com você te salva em momentos que você se sente encurralado? Você acha que não tem situação, que você está no labirinto, que não tem jeito, mas Deus sempre tem o escape. Deus sempre tem um escape, irmãos. Mesmo que as pessoas digam, não é bem assim. Deus não quer que você se dê bem. Ei, Deus sempre tem um escape. Se não fosse assim, Ele não teria feito no passado. Se Deus não quisesse livrar e salvar o homem, Ele não teria feito no passado como fez. Como eu disse, muitos homens erraram na sua parte com aliança com Deus e por isso pereceram. Mas nunca foi da vontade de Deus ver o seu povo, os seus filhos sofrerem. Nunca foi o desejo de Deus me ver e ver você encurralados, seja lá qual for a situação. Ele é o eu sou. O Deus que abrange todas as áreas da nossa vida. Não existe nada que fique de fora quando nós estamos em aliança com Deus. Pensa aí na área da sua vida que você tem tido dificuldade. Ele é o eu sou, está presente nessa área. Por mais simples ou mirabolante que pareça, por mais difícil que pareça aos seus olhos, ou até fácil, Deus está com você em todas as áreas.
Ele é o seu Pai, o seu Deus de aliança. E como Ele fez no passado, irmãos, por que seria diferente comigo e com você? Nosso pastor disse aqui, Ele já entregou Jesus, por acaso não nos daria com Cristo todas as outras coisas? Foi o próprio Deus que disse que nos daria todas as outras coisas com Jesus. Sabe, nós não precisamos inventar ou criar coisas para Deus nos dar. Ele disse que daria com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, o povo foi liberto naquela situação. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu quero que você abra por gentileza. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Glória a Deus. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que lancei sobre o Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora Deus se apresenta de uma forma diferente. Deus não precisava, você concorda comigo que Ele dizendo que Ele era o eu sou, era mais do que suficiente? Mas Ele faz questão de dizer, eu serei o Senhor que te sara. Ele faz questão de se apresentar para aquele povo que tinha aliança, que Ele era o Jeová Rafá. O Deus que cura todas as feridas, sara todas as enfermidades. Não é diferente nos nossos dias, Deus faz questão de se apresentar para mim, para você, como Jeová Rafá. O Deus que nos cura, o Deus que nos preserva em saúde. Nós não precisamos aceitar a enfermidade do nosso corpo, porque Ele é o Jeová Rafá. Eu sei que existem muitos ensinos que dizem que Deus coloca a doença para ensinar, para corrigir, mas sabe que não é assim? Porque a própria Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Como Deus seria aquele que sara e ao mesmo tempo aquele que coloca a enfermidade? Nessa aliança, a aliança que nós temos hoje com Deus, é importante nós estarmos conscientes de que Ele é o Jeová Rafá. Quem vem para roubar, matar e destruir não é o Senhor. Jesus, dando exemplo de como o diabo agiria, ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a enfermidade, ela mata, ela destrói, ela rouba. Não são um atributo de Deus essas características. Porque Ele é o Jeová Rafá. Ele se levantou para proteger o povo dos exércitos das nações que cercavam eles. Deus se levantou para providenciar a terra, para providenciar uma terra que produzisse, uma terra que fosse fértil para o seu povo. Deus se levantou para providenciar rebanhos e manadas que se multiplicassem para o seu povo. Deus estava sobre eles para abençoá-los. Deus nunca quis amaldiçoar o seu povo. Deus nunca quis, como eu falei, que o seu povo perecesse, passasse por situações e ficassem presos sem saída. Não, a Bíblia fala no Novo Testamento que para a liberdade nós fomos livres. Verdadeiramente livres para a liberdade, porque agora nós podemos escolher. Nós falamos na quinta passada que aquilo que aprisiona o homem é o pecado. E só consciente de uma aliança com Deus, nós vamos viver livres, podendo escolher fazer o certo ou o errado. O pecado não nos deixa escolha.
Mas na aliança que nós temos com Deus, o Senhor abre os nossos olhos. E Ele nos diz, olha, aqui está o caminho. Mas eu quero que você escolha a vida. Mas você é livre para escolher. Então o Senhor se apresenta com as suas características, com os seus atributos, porque Ele não queria que o povo perecesse. E mesmo se apresentando dessa forma, de muitas maneiras outras, o Senhor, quando encontra com Gideão, Gideão estava preocupado, aflito. E agora como vai ser? E o Senhor falando com Gideão, e Gideão fala, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor das menores. E o Senhor percebe aquela preocupação de Gideão, e simplesmente depois daquela conversa, Gideão diz que Deus é Jeová Shalom, o Deus que traz paz. Porque ele se encontrou com a paz de Deus, e a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar paz. E Ele não nos dá a paz como o mundo dá. Porque para ter a paz no mundo lá fora, nós precisamos que as coisas estejam tudo bem. Tudo tem que estar indo para o caminho certo, porque senão não tem paz. A paz de Deus é diferente. Ainda que a gente se veja como Gideão, na menor família, na menor casa, a paz de Deus encontra o nosso coração e a gente se levanta em ousadia. Gideão diz, depois daquele encontro, ele é o Jeová Shalom, e ali ele estabeleceu um altar. Sabe, Deus se apresentou, ele fez questão de mostrar quem ele era. Ele fez questão de revelar o seu caráter para que nós hoje pudéssemos saber com quem nós estamos fazendo aliança. Quem é esse Deus que nos chamou? Sabe, irmãos, que ficar pensando que Deus é mistério e que precisa de um super milagre para conhecer a Deus, isso é algo que não cabe mais para mim e para você. Porque Deus se revela nos detalhes na sua palavra. Deus se revela nas pequenas palavras, no montante de situações que aconteceram. Deus fez questão de se revelar para mim e para você. Ele fez questão de que eu e você soubéssemos quem Ele é. Então, havia uma diferença entre o povo que tinha aliança com Deus e o povo que era sem aliança. No passado, eles viam essa diferença. O favor sempre esteve sobre o povo que tinha aliança com Deus. A Bíblia fala que o exército do Egito, quando viu que Deus estava com o povo, eles fugiram. Eles não quiseram continuar aquela perseguição porque eles sabiam, eles não podem enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Eles não podem enfrentar o El Shaddai. Eles não podem enfrentar o Jeová Rafá. Eles não podem enfrentar o Jeová Shalom. Quem pode nos tirar a paz? Quem pode nos deixar preocupados? O que pode nos deixar aflitos? O que pode me deixar e te deixar miserável nos dias de hoje? O que parar o povo de Deus? Não há o que temer. Deus fez uma aliança com você. Deus fez uma aliança com você, e fazendo aliança com você, Deus fez uma aliança com a sua de Abraão. Ele faz uma aliança comigo, com você, abençoando a nossa descendência.
Ele é a minha vitória. Nele está a minha confiança. Sabe por que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores? Porque Ele se apresentou para o povo como Jeová Nissi. Não é à toa que o Senhor coloca coisas ou exemplos no Novo Testamento para nos trazer para esse lugar de equilíbrio. Deus tem desejo mesmo que eu e você vivamos cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. Conscientes da aliança que Ele fez com o povo desde o início. E eu quero ler algo com você, eu vou ser fiel, porque essas palavras não são minhas palavras, mas no livro Aliança de Sangue, do autor, vou lembrar, não, do outro autor, vou lembrar depois. Vou lembrar, mas no livro Aliança de Sangue ele diz: enquanto teve aliança, não houve enfermos no meio deles. Quando Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, isso resolveu definitivamente a questão. Jeová é o único médico deles. Ele não era apenas o seu médico, mas era o seu socorro e seu protetor. Nunca houve uma pessoa estéril, nenhum bebê morreu, nenhum rapaz ou moça morreria a menos que quebrassem a aliança. Enquanto eles cumprissem a aliança, não haveria exércitos aliados suficientes no mundo para vencer uma pequena aldeia de um povo que tinha aliança. Em batalha, nenhum soldado era morto. Eles eram homens aliançados pelo sangue. Esse é o Deus que estava com aquele povo naquela época. E Ele continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora Ele, Cristo, alcançou o ministério tanto mais superior e excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, confirmada em melhores promessas. Confirmada em promessas superiores. Nós vimos pequenas coisas que Deus fez no Antigo Testamento, que se a gente parar para pensar, nossa mente fica deslumbrada com tamanho poder. Mas o Senhor diz que aquilo que aconteceu no passado é inferior. Hoje nós estamos em uma nova aliança, com superiores promessas. Eu não vou entrar nisso hoje, mas na próxima quinta nós vamos falar sobre essas promessas superiores. As promessas que eu e você estamos vivendo hoje, que Deus liberou para mim e para você. A promessa que nós temos diante da mesa do Senhor, quando nós estamos reunidos como corpo, participando da Santa Ceia de Jesus Cristo. Fica de pé comigo, por gentileza. Glória a Deus. Os universitários me ajudaram com o livro. O autor do livro é o E.W. Kenyon. Obrigada aí, galerinha.